Solta ele agora mesmo, sua ladra. A voz de Fernanda Costa cortou o ar com a precisão de uma navalha, fazendo os cristais do lustre austríaco vibrarem sutilmente. Suas unhas perfeitamente feitas, esmaltadas naquela manhã no melhor salão de Higienópolis, se cravaram no punho de Miriam Oliveira como garras de ave de rapina. Miriam Oliveira, 35 anos, cabelos castanhos sempre presos num rabo de cavalo simples, tropeçou para trás. Seu uniforme azul marinho, o mesmo que usava há 2 anos para limpar cada canto daquela casa de 4 milhões de reais, estava impecável como sempre. Mas seus olhos castanhos, normalmente serenos, agora refletiam o terror de um animal encurralado. Mesmo assim, seus pés se plantaram firmes no chão de mármore italiano. Não por ela, mas por ele. Por Gabriel. Senhora Fernanda, por favor, deixe-me explicar, suplicou Miriam, com a voz tremendo de medo, mas sem soltar a cadeira de rodas do menino. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho pesado, ásperas do contato constante com produtos de limpeza, se agarravam às empunhaduras cromadas como se fossem a única coisa entre a vida e a morte. Gabriel Lucena tinha 12 anos, mas parecia ter 10. Era magro demais para sua idade, com braços que pareciam galhos secos e um rosto pálido que raramente via sol. Seus olhos eram grandes e escuros como os do pai, mas onde os de Murilo Lucena brilhavam com determinação empresarial, os de Gabriel estavam nublados por uma tristeza antiga que nem os melhores médicos particulares conseguiam curar. O menino estava encolhido em sua cadeira de rodas, uma Ottobock alemã que custara mais de 20 mil reais, suas pernas finas cobertas por um cobertor de lã que Miriam sempre ajeitava com carinho maternal. Desde o acidente de carro 3 anos atrás, quando sua mãe biológica morreu e ele ficou paraplégico, Gabriel vivia naquele equipamento. Mas não era a cadeira que o aprisionava, era o medo. "Largue essa cadeira imediatamente", gritou Fernanda, puxando Miriam com mais força. A modelo e influenciadora de 28 anos, com seus 1,75 m de altura, cabelos loiros platinados e rosto esculpido por cirurgias discretas, estava irreconhecível. Suas mechas caras voavam ao vento da luta. O vestido Dolce & Gabbana de R$ 1.500, amarrotando sem piedade. "Peguei você roubando os remédios do Gabriel", acusou, apontando um dedo de unha francesa para a faxineira. "Vi você mexendo na gaveta dele." "Não é verdade", protestou Miriam, lágrimas brotando em seus olhos castanhos. Eram lágrimas de desespero, de quem sabia que sua palavra jamais valeria mais que a de uma mulher rica e bonita. "Eu só estava organizando, senhora. O Gabriel esqueceu de tomar o remédio do coração e..." "Mentirosa!" Fernanda soltou uma gargalhada cruel, um som que não combinava com seu rosto angelical. "Você pensa que sou idiota? Vi você guardando os comprimidos na sua bolsa. Estava roubando para vender na favela de onde você veio." As palavras cortaram Miriam mais fundo que qualquer faca. Ela havia crescido numa casa humilde em Três Corações, Minas Gerais, mas jamais fora desonesta. Trabalhara desde os 14 anos para ajudar a família, limpando casas, cuidando de idosos, fazendo faxinas em escritórios. Viera para São Paulo 2 anos atrás com um sonho simples: ganhar dinheiro suficiente para dar estudo melhor para sua filha Sofia. Gabriel fez um gemido baixo, como um animalzinho ferido. Suas mãozinhas magras se agarraram aos braços da cadeira e lágrimas silenciosas começaram a escorrer por sua face pálida. O menino queria falar, queria gritar a verdade. Queria defender a única pessoa naquela casa que o tratava com amor verdadeiro. Mas o medo o paralisava mais que o acidente. Foi nesse momento que o som de passos firmes ecoou pelo corredor de mármore. Passos de couro italiano sobre pedra importada. Passos que Miriam conhecia de cor, porque sempre anunciavam o único momento de verdadeira alegria no dia de Gabriel. Murilo Lucena havia chegado em casa. O empresário de 42 anos parou no corredor como um general inspecionando um campo de batalha. Mesmo depois de 14 horas corridas supervisionando a abertura de mais 3 lojas da rede Lucena Supermercados, seu terno Hugo Boss de R$ 3.000 ainda estava impecável. Suas têmporas grisalhas, um charme que as mulheres da alta sociedade paulistana adoravam,
e o rosto cansado mostravam o peso de comandar um império de 50 supermercados espalhados por toda a grande São Paulo. Havia começado com 3 mercadinhos herdados do pai na Zona Leste e, em 20 anos de trabalho incessante, construíra um império que faturava 300 milhões de reais por ano. Cada loja era um orgulho, cada funcionário era um investimento, cada cliente era uma conquista. Mas ali, naquele corredor, olhando para aquela cena bizarra, Murilo Lucena se sentia perdido. Seus olhos escuros, herança genética que passara para Gabriel, escanearam a situação com a precisão de quem estava acostumado a avaliar riscos e tomar decisões rápidas. Via Fernanda, sua namorada há 2 anos, com lágrimas nos olhos e o vestido amassado. Via Miriam, a funcionária discreta que mantinha sua casa impecável, agarrada à cadeira de seu filho como uma mãe protegendo a cria. E via Gabriel, seu único bem verdadeiro no mundo, encolhido como se esperasse ser agredido. O que está acontecendo aqui? A voz de Murilo não precisou ser alta para dominar o ambiente. Era a voz de um homem acostumado a fechar negócios de milhões de reais com um sussurro, a despedir gerentes incompetentes com um olhar, a comandar reuniões de diretoria com presença física. Fernanda não hesitou. Como uma atriz consumada que sabia exatamente quando entrar em cena, correu para ele com um soluço teatral que teria feito inveja a qualquer protagonista de novela. Jogou-se em seus braços com força calculada, grudando o rosto perfeitamente maquiado no peito dele, encharcando a camisa italiana com lágrimas que pareciam genuínas. "Amor, que bom que você chegou", chorou ela, modulando a voz para o tom exato entre desespero e alívio. "Foi terrível. Peguei essa mulher roubando os medicamentos do Gabriel. Quando tentei pará-la, ela me agrediu." O sangue de Murilo gelou nas veias. Ele abraçou Fernanda instintivamente. Afinal, ela era sua companheira, a mulher que dormia ao seu lado, que o acompanhava em eventos sociais, que conhecia seu mundo de luxo e poder. Mas, por cima da cabeça loira dela, seus olhos encontraram os de Miriam. Miriam Oliveira estava imóvel, com as mãos ainda nas empunhaduras cromadas da cadeira de Gabriel. Seu uniforme azul marinho estava impecável como sempre. Ela era meticulosa em tudo o que fazia. Mas havia algo em seus olhos que Murilo nunca havia visto antes. Uma mistura de desespero e dignidade ferida que o fez hesitar. "É verdade isso, Miriam?", perguntou Murilo, afastando gentilmente Fernanda para poder encarar a funcionária. Sua voz tinha aquele tom de gelo que usava quando descobria irregularidades nos supermercados, quando alguém tentava enganá-lo nos negócios. Miriam engoliu em seco. Conhecia aquele tom. Ouvira Murilo usar essa mesma voz ao telefone quando demitia gerentes incompetentes, quando cancelava contratos com fornecedores desonestos. Era a voz da sentença final. "Senhor Murilo." A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. "Eu não roubei nada. Eu só estava organizando os medicamentos do Gabriel. Ele sempre esquece de tomar na hora certa e eu..." "Ela mente", interrompeu Fernanda, como uma soprano atingindo a nota mais alta. Apontou um dedo acusador para a faxineira, o esmalte vermelho sangue brilhando sob a luz do lustre. "Reviste a bolsa dela. Você vai ver. Ela tem os remédios do Gabriel escondidos lá." Murilo sentiu uma pontada de decepção. Gostava de Miriam. Ela era eficiente, discreta, cuidadosa. Em 2 anos, jamais havia sumido 1 centavo sequer da casa. Mas os medicamentos de Gabriel custavam uma fortuna, mais de R$2.000 por mês. Para uma mulher que ganhava R$1.200 mensais, era uma tentação compreensível. A matemática da desconfiança se formou rapidamente na mente empresarial de Murilo. Funcionária pobre, plus. Medicamentos caros, plus. Oportunidade, neto roubo provável. "Gabriel." Murilo se aproximou da cadeira de rodas, ajoelhando-se ao lado do filho. Sua voz ficou mais suave, paternal. "Me conta o que aconteceu aqui, filho." O menino levantou os olhos. Eram iguais aos do pai. Grandes, escuros, expressivos. Mas enquanto os de Murilo brilhavam com a confiança de quem nunca havia sido derrotado nos negócios, os de Gabriel estavam nublados pelo medo e por uma tristeza antiga que nem os melhores psicólogos conseguiam explicar.
Gabriel olhou para Miriam, que o encarava com olhos suplicantes. Depois olhou para Fernanda, que tinha um sorriso quase imperceptível no rosto. Um sorriso que seu pai não conseguia ver, mas que o menino conhecia bem. Era o sorriso que ela fazia quando conseguia o que queria. O menino abriu a boca para falar, mas as palavras se engasgaram na garganta. Como explicar para o pai que Fernanda o ameaçava quando ficavam sozinhos? Como contar que ela beliscava suas pernas, que ele não sentia, quando ninguém estava olhando? Como falar sobre os remédios estranhos que ela queria dar a ele? Eu não... A voz de Gabriel saiu como um sussurro quebrado. Está vendo? Fernanda voltou ao ataque com a precisão de uma predadora. O pobrezinho está em choque. Essa mulher o traumatizou. Provavelmente ameaçou machucar ele se contasse alguma coisa. Murilo suspirou pesadamente. Gabriel sempre fora uma criança introvertida, mais ainda depois do acidente que matou sua mãe e o deixou paraplégico. Frequentemente ficava confuso, ansioso, tinha pesadelos. Os médicos diziam que era normal, trauma psicológico somado à adaptação à nova condição física. Vi Miriam. Bem, ela vinha da periferia de São Paulo. Ganhava R$ 1.200 por mês para manter uma mansão de 600 metros quadrados. Os medicamentos de Gabriel, importados, especiais para problemas cardíacos relacionados ao trauma do acidente, custavam mais que 2 salários dela. Era uma equação simples demais para ser ignorada. Miriam, disse Murilo, estendendo a mão com a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido. Me dê sua bolsa. O mundo parou para Miriam Oliveira. Ela olhou para Gabriel, que mordia o lábio inferior como fazia sempre que estava nervoso. Um tique que ela havia aprendido a reconhecer em 2 anos cuidando dele. Olhou para Fernanda, que sorria discretamente com o triunfo já antecipado nos olhos claros. E olhou para Murilo, o homem que ela respeitava profundamente, que trabalhava 16 horas por dia para dar o melhor para o filho, mas que estava completamente cego para o que acontecia bem debaixo de seu nariz. Com as mãos tremendo como folhas ao vento, Miriam tirou a bolsa de pano do ombro. Era uma bolsa velha de tecido azul desbotado que carregava há 5 anos. Havia comprado numa promoção no mercado de Três Corações, quando ainda morava com a mãe, e sonhava em dar vida melhor para a filha. Dentro da bolsa tinha sua carteira de plástico gasto, com R$ 16 e algumas moedas. Tinha um pente quebrado que insistia em usar porque fora presente de Sofia no Dia das Mães. Tinha um lenço de papel usado, uma caneta que não escrevia mais, uma foto amassada da filha de 10 anos sorrindo sem os dentes da frente, e tinha 3 frascos de medicamento. Murilo pegou os frascos com mãos que não tremiam. Anos de negócios haviam lhe ensinado a manter a compostura mesmo nas situações mais tensas. Leu os rótulos com cuidado. Digoxina, Carvedilol, Furosemida, todos eram medicamentos caros para o coração de Gabriel, prescritos pelo cardiologista pediátrico mais renomado de São Paulo. Todos tinham o nome completo do menino nas etiquetas da farmácia particular. Cada frasco custava mais de R$ 500. Juntos representavam mais que um salário mensal de Miriam. Como você explica isso? Perguntou Murilo, mostrando os frascos para a funcionária. Sua voz estava mais fria que o ar-condicionado central da mansão. A resposta de Miriam nunca veio. A verdade é que ela guardava os medicamentos para garantir que Gabriel os tomasse na hora certa, que desconfiava das intenções de Fernanda, que havia flagrado a namorada do patrão mexendo suspeita nos remédios, morreu em sua garganta quando viu a decepção se instalando nos olhos do homem que ela considerava justo e bom. Senhor Murilo, disse Fernanda, colocando a mão perfeitamente manicurada no braço do namorado, você precisa chamar a polícia. Essa mulher está roubando medicamentos de uma criança doente. É crime hediondo. Pode dar cadeia. Murilo olhou novamente para os frascos em suas mãos. Cada um custava mais que um almoço no melhor restaurante de Jardins. Para ele, era o equivalente ao valor de um cafezinho. Para Miriam, representava quase metade do salário mensal que ela mandava religiosamente para a filha em Três Corações. A lógica empresarial falou mais alto que qualquer outro sentimento. Miriam,
disse ele, sua voz cortando o ar como uma lâmina gelada. Você está despedida. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Miriam. Ela deu um passo cambaleante para trás, quase tropeçando nos próprios pés. Senhor, por favor, me escute. Miriam deu um passo em direção a ele, as mãos estendidas em súplica. Eu posso explicar tudo. Eu nunca roubaria nada do Gabriel. Eu amo esse menino como se fosse... Não quero ouvir. Murilo levantou a mão, como um juiz dando a sentença final. Se você sair agora, não vou chamar a polícia. Mas se eu a vir aqui de novo, você será presa por roubo. E eu me certificarei pessoalmente de que seja processada. Gabriel soltou um gemido baixo, um som de dor pura que pareceu rasgar o ar. Miriam olhou para ele uma última vez, vendo o menino estender a mãozinha na direção dela em silêncio, implorando que não o abandonasse. Gabriel, meu anjo, sussurrou ela. Saia! Gritou Murilo pela primeira vez, sua voz ecoando pelas paredes de mármore como um trovão. Saia da minha casa agora mesmo! Miriam recuou como se tivesse levado uma bofetada física. Pegou sua bolsa, agora vazia dos medicamentos que guardara por amor, não por ganância, e caminhou em direção à saída. Seus passos ecoavam no corredor como um funeral, cada som marcando o fim de 2 anos de cuidado sincero. Na porta de entrada, uma porta de madeira de lei que custara 20 mil reais, ela se virou uma última vez. Suas lágrimas embaçavam a visão, mas ela conseguia ver Gabriel na cadeira de rodas, sendo consolado por Fernanda com falsa ternura. Senhor Murilo, disse Miriam, com uma dignidade que nem a humilhação conseguira quebrar. Cuide bem dele. Por favor. Ele é um anjo. A porta se fechou atrás dela com um clique suave que pareceu o fim do mundo para Gabriel. Fernanda sorriu e abraçou Murilo pelas costas, beijando seu pescoço com gratidão fingida. Você fez a coisa certa, amor. Essa gente não tem escrúpulos mesmo. Agora podemos contratar alguém de confiança. Alguém que você possa confiar de verdade. Mas quando olharam para Gabriel, o menino não estava mais sentado passivamente na cadeira de rodas. Havia se arrastado para o chão de mármore e estava batendo os punhos pequenos contra a pedra fria, chorando como se o mundo tivesse acabado. Miriam! Miriam! Volta! Gritava ele, a voz ecoando pela mansão vazia. Não vá embora! Não me deixa sozinho! Não vá embora! Era a primeira vez em meses que Gabriel falava tão alto. Era a primeira vez em anos que demonstrava tanta emoção pura, tanta necessidade desesperada de alguém. E pela primeira vez, desde que conhecera Fernanda Costa, Murilo Lucena sentiu que talvez, apenas talvez, tivesse cometido o maior erro de sua vida. Os dias seguintes foram um inferno particular dentro das paredes forradas de seda da mansão do Morumbi. Um inferno silencioso, perfumado com essências caras, climatizado a 22 graus constantes, mas um inferno mesmo assim. Gabriel parou de comer. Não foi uma greve de fome dramática com declarações e exigências. Foi algo muito pior. Uma lenta e dolorosa desistência da vida. O menino empurrava a comida no prato de porcelana francesa, tomava pequenos goles de água quando alguém insistia, mas seus olhos haviam perdido qualquer fagulha de interesse pelo mundo. É só uma fase, dizia Fernanda para Murilo todas as manhãs, enquanto aplicava seu sérum anti-idade de R$1.000 na frente do espelho do banheiro master. Criança se apega às pessoas erradas. Ele vai superar isso logo. Mas Gabriel não superava. A nova funcionária, Dona Aparecida, uma senhora séria de 52 anos, recomendada pela agência de empregos domésticos mais cara de São Paulo, fazia tudo tecnicamente correto. Limpava cada canto da mansão com eficiência militar, organizava os armários com precisão matemática, cozinhava pratos nutritivos e bem apresentados. Mas quando se aproximava da cadeira de Gabriel para ajudá-lo com qualquer coisa, o menino se encolhia, como se ela fosse machucar. Não me toca, murmurava ele, virando o rosto para a parede. Quero a Miriam. Esquece essa mulher, Gabriel, Fernanda dizia, ignorando os protestos do menino com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela roubava de você.
Pessoas assim não prestam. Agora você tem alguém de verdade para cuidar de você. Mas Dona Aparecida, por mais competente que fosse, não sabia que Gabriel gostava de ouvir música sertaneja baixinho quando tomava banho. Não sabia que ele tinha medo de trovão e precisava de alguém por perto durante as tempestades de verão. Não sabia que suas pernas ficavam doloridas quando chovia e que uma massagem suave com óleo de amêndoa o ajudava a dormir. Miriam sabia de tudo isso. Miriam cantarolava evidências enquanto ajudava Gabriel a se vestir. Miriam segurava sua mão durante as tempestades. Miriam massageava suas pernas com carinho maternal, conversando sobre coisas bobas para distrair o menino da dor fantasma que os médicos não conseguiam explicar. Na segunda semana sem Miriam, Gabriel começou a ter pesadelos. Murilo acordava de madrugada, quando chegava a dormir, com os gritos do filho ecoando pela casa como o uivo de um animal ferido. Quando corria para o quarto, ainda de pijama e descalço sobre o mármore frio, encontrava o menino suado, tremendo, chorando de olhos fechados. "Onde está a Miriam, pai? Por que você mandou ela embora?" Gabriel perguntava entre soluços, agarrando a camisa do pai com força desesperada. "Ela não roubou nada, ela cuida de mim, por que você não acredita em mim?" "Filho, ela estava roubando seus medicamentos. Nós vimos os remédios na bolsa dela." "Não estava!" Gabriel gritava com uma veemência que assustava Murilo. Nunca havia visto o filho tão alterado, tão desesperado. "Ela guardava para mim, para eu não esquecer. A Fernanda. A Fernanda. O que tem a Fernanda?" Mas Gabriel se calava, olhava para a porta com medo e balançava a cabeça. "Nada, não tem nada." Murilo tentava abraçar o filho, mas Gabriel se afastava, virava de costas e chorava, até adormecer de exaustão. Era como tentar consolar um animal selvagem ferido. Quanto mais se aproximava, mais o menino se retraía. A situação nos supermercados também começou a refletir o estado emocional de Murilo. Funcionários comentavam que o chefe estava mais irritado, mais impaciente. Reuniões que normalmente duravam 1 hora se estendiam por 3, porque Murilo perdia o foco, ficava olhando para o celular esperando que a escola ligasse com alguma emergência sobre Gabriel. "Senhor Lucena", disse Marlene, sua assistente de 15 anos. "O senhor está bem? Parece preocupado." "Estou bem, Marlene. Apenas cansado." Mas ele não estava bem. Todas as noites, quando chegava em casa, encontrava Gabriel mais magro, mais pálido, mais distante. O menino que antes o recebia com sorrisos tímidos, agora mal levantava os olhos quando ele entrava no quarto. Na terceira semana sem Miriam, aconteceu algo que fez Murilo questionar tudo o que acreditava sobre a situação. Era uma sexta-feira, e ele havia decidido sair mais cedo do escritório. Uma grande reunião com investidores chineses havia sido cancelada de última hora, e pela primeira vez em meses, Murilo pensou em passar a tarde com o filho. Talvez levá-lo ao shopping, ao cinema, qualquer coisa para ver Gabriel sorrir novamente. Chegou em casa às 3 da tarde, um horário inédito para ele, e estacionou a BMW na garagem silenciosa. A mansão parecia mais quieta que o normal. Dona Aparecida tinha folga às sextas, então apenas Fernanda e Gabriel estavam em casa. Subiu as escadas de mármore silenciosamente, imaginando fazer uma surpresa para o filho. Talvez eles pudessem jogar videogame. Gabriel adorava um jogo de corrida que Miriam costumava jogar com ele. Mas quando chegou ao corredor do segundo andar, ouviu vozes vindas do quarto de Gabriel. Uma era a voz de Fernanda, mas havia algo diferente no tom. Algo que ele nunca havia ouvido antes. Murilo parou diante da porta entreaberta, instintivamente baixando os passos no piso de madeira de lei. "Já te disse que é melhor aumentar a dose", Fernanda sussurrava ao telefone. Sua voz tinha uma dureza, uma frieza que Murilo jamais ouvira. "O guri não para de chorar pela empregada. Se ele continuar assim, o Murilo vai desconfiar." Murilo sentiu o sangue gelar nas veias. Escondeu-se atrás da parede e continuou escutando. "Sim, eu sei que é perigoso para a criança", continuou Fernanda, "mas é temporário. Só até ele esquecer a fulana. Depois a gente diminui gradativamente."
Através da fresta da porta, Murilo conseguiu ver Fernanda mexendo em algo sobre a cômoda antiga do quarto, uma peça que havia pertencido à avó de Gabriel. Quando ela se afastou, ele viu o que era. Os medicamentos de Gabriel estavam espalhados sobre a superfície de madeira. Mas havia algo diferente. Havia frascos que ele não reconhecia. Não pode ser via oral. Fernanda continuou a conversa telefônica. Ele cuspe, tem que ser injetável mesmo. E põe um pouco de açúcar para disfarçar o gosto amargo. Murilo sentiu o mundo girar ao seu redor. Injetável? Que tipo de medicamento injetável Gabriel estava tomando sem sua autorização? Fernanda desligou o telefone e se dirigiu até a cama onde Gabriel estava deitado, olhando fixamente para o teto com aquela expressão vazia que havia se tornado sua marca registrada nas últimas semanas. "Venha, Gabriel", disse ela com falsa doçura, uma voz melosa que Murilo conhecia bem. Era a mesma que ela usava quando queria convencê-lo de alguma coisa. Hora do seu remédio especial. "Não quero", murmurou Gabriel, sem tirar os olhos do teto. "Não quero mais nenhum remédio." "Você vai tomar sim. É ordem do médico novo." Fernanda pegou uma seringa pequena de uma caixinha que Murilo não conseguia ver direito. Preencheu a seringa com um líquido transparente de um dos frascos desconhecidos. Não era medicação oral. Era definitivamente algo para injetar. Murilo empurrou a porta com força, fazendo-a bater contra a parede. "O que você está fazendo?" Fernanda se sobressaltou tanto que quase derrubou a seringa no chão. Por um momento, seu rosto mostrou puro pânico. Os olhos arregalados, a boca aberta. A pele pálida sob a maquiagem perfeita. "Amor, você me assustou." Ela rapidamente recompôs a expressão, mas Murilo havia visto o susto genuíno. "Eu estava dando o medicamento novo que o Dr. Mendes prescreveu para a ansiedade do Gabriel." "Que medicamento novo?" "Eu não autorizei nenhum medicamento novo para meu filho. O doutor disse que era necessário." Fernanda gaguejou tentando esconder a seringa atrás do corpo. "Para ele se acalmar. Você sabe como ele tem estado agitado." Murilo deu 2 passos largos e estendeu a mão. "Me dê isso." "Amor, você não entende. Me dê isso agora." A autoridade na voz de Murilo era a mesma que usava com fornecedores desonestos, com gerentes incompetentes. Fernanda não teve escolha senão entregar a seringa e o frasco. Murilo pegou o frasco e leu o rótulo com crescente horror. Não era um medicamento normal para a ansiedade infantil. Era midazolam, um sedativo poderoso, usado em procedimentos cirúrgicos e emergências médicas. A dose indicada no frasco era para adultos de 70 quilos ou mais. Gabriel pesava 32 quilos. "Fernanda", a voz de Murilo era perigosamente baixa, como a calmaria antes da tempestade. "De onde você tirou isso?" O médico. Ele disse..." "Qual médico?" "Eu conheço todos os médicos do Gabriel. Nenhum deles prescreveria isso para uma criança, especialmente nessa dose." Gabriel se sentou na cama com dificuldade, de repente mais alerta do que havia estado em semanas. Seus olhos, que pareciam mortos nos últimos dias, agora brilhavam com algo parecido com esperança. "Pai", disse ele com a voz fraca e rouca, "ela me dá picadas, todo dia, aqui no braço." Gabriel levantou a manga da camisa, revelando pequenas marcas de agulha. "Me dói muito, e depois eu fico zonzo. Não consigo pensar direito. Fico com sono o tempo todo." O mundo parou para Murilo. Ele olhou para a seringa em sua mão, para o frasco de sedativo, para o filho pálido e magro demais, para as marcas de injeção no braço fino. "Há quanto tempo?" Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Desde que a Miriam foi embora." Gabriel começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Finalmente alguém estava prestando atenção. Finalmente alguém ia escutar sua versão. "Ela disse que era para eu parar de chorar. Mas, pai, eu não consigo parar. Sinto muito a falta da Miriam. Ela canta para mim. Ela me abraça quando tenho pesadelo. Ela sabe fazer aquela massagem nas minhas pernas quando elas doem." "Mentira!" explodiu Fernanda, perdendo completamente a compostura. "Esse menino inventa histórias."
Você sabe como ele é problemático, Murilo. Sempre foi assim, mesmo antes da empregada chegar. Mas Murilo não estava mais ouvindo Fernanda. Estava se lembrando de coisas, de como Gabriel sempre ficava estranhamente sonolento depois que Fernanda cuidava dele, de como o menino havia perdido peso nas últimas semanas, de como parecia confuso, lento nas respostas, como se estivesse sempre meio adormecido. Estava se lembrando também de como, antes de Miriam ser despedida, Gabriel estava melhorando, sorrindo mais durante as refeições, tentando movimentar as pernas durante as sessões de fisioterapia, fazendo perguntas sobre os supermercados, demonstrando interesse em aprender sobre o negócio da família. Você estava drogando meu filho, disse Murilo. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação carregada de uma ira que ele nem sabia que possuía. Murilo, você está sendo ridículo. Você estava drogando meu filho. O grito de Murilo ecoou pela mansão inteira, fazendo os lustres tremerem. Fernanda recuou até encostar na parede, finalmente percebendo que o jogo havia acabado e que ela estava encurralada. Ele não parava de chorar por aquela empregada, se defendeu ela, a voz subindo 2 oitavas. Estava impossível conviver com ele. Você chegava em casa e só ouvia reclamação, choro, birra. Eu fiz isso por nós, Murilo, para termos paz nesta casa. Murilo olhou para ela como se estivesse vendo um monstro pela primeira vez. Uma criatura disfarçada de mulher bonita, capaz de drogar uma criança doente para ter paz. Você medicou uma criança de 12 anos, deficiente, órfã de mãe, com sedativo de adulto, para ter paz? Foi só um pouquinho, só o suficiente para ele se acalmar e parar de incomodar. Um pouquinho? Murilo pegou o frasco novamente e leu as especificações. Essa dose poderia ter matado ele, Fernanda. Poderia ter parado o coração dele. Poderia ter causado coma irreversível. Gabriel estava chorando baixinho na cama, mas eram lágrimas de alívio misturadas com anos de dor reprimida. Finalmente alguém acreditava nele. Finalmente a verdade estava saindo. Pai, disse ele, a voz tremendo, mas determinada. A Miriam nunca me machucou. Nunca. Ela só guardava meus remédios, porque eu sempre esqueço de tomar na hora certa. Ela colocava na bolsa dela para não perder, para ter certeza que eu ia tomar tudo direitinho. Gabriel limpou o nariz com as costas da mão, como qualquer criança faria. Ela canta evidências para mim quando tenho pesadelo. Ela faz brigadeiro sem açúcar porque sabe que não posso comer doce por causa do coração. Ela me ensinou a fazer pulseira de miçanga para dar de presente para a Sofia no aniversário. A voz de Gabriel se quebrou. Ela me ama, pai. De verdade. Não como ela. Gabriel apontou para Fernanda com uma mistura de medo e nojo que partiu o coração de Murilo. Murilo olhou para Fernanda. A máscara de inocência havia caído completamente, como maquiagem derretendo no calor. O que restava era uma mulher fria, calculista, capaz de machucar uma criança indefesa para manter seu estilo de vida luxuoso. Sai da minha casa, disse Murilo, sua voz mais perigosa que qualquer grito. Amor, vamos conversar com calma. Sai da minha casa antes que eu chame a polícia. Fernanda tentou se aproximar, esticando as mãos em sua direção, mas a expressão no rosto de Murilo a fez recuar como se ele tivesse puxado uma arma. Murilo, você não pode estar falando sério. Por causa de um mal-entendido? Por causa das mentiras de uma criança traumatizada? Saia! Sem mais uma palavra, Fernanda pegou a bolsa de grife que estava sobre a poltrona e praticamente correu para fora do quarto. Seus saltos altos batiam no chão de mármore como martelos, ecoando pela casa vazia. 10 minutos depois, Murilo ouviu a porta da frente bater com força suficiente para quebrar o vidro. Gabriel olhou para o pai com olhos cheios de esperança pela primeira vez em semanas. Pai, você vai trazer a Miriam de volta? Murilo se sentou na beirada da cama e pela primeira vez em muito tempo abraçou o filho de verdade. Sentiu como Gabriel estava magro, muito mais magro do que 3 semanas atrás. Sentiu como seus braços haviam perdido a pouca musculatura que tinham. Sentiu como havia negligenciado seu próprio filho por uma mulher que só queria seu dinheiro
e estava disposta a machucar uma criança para conseguir. Vou, filho, vou trazer ela de volta. E vou pedir perdão para ela. Muito perdão. Ela vai me perdoar por não ter contado a verdade antes? Vai, Gabriel. Ela vai entender que você estava com medo, e eu prometo que nunca mais vou duvidar de você. Nunca mais na vida. Pai e filho ficaram abraçados enquanto a tarde caía sobre São Paulo. Havia muito a reparar, muito a reconstruir, mas pela primeira vez em semanas havia esperança no coração dos dois, e uma certeza absoluta. Miriam Oliveira precisava voltar para casa. Encontrar Miriam não foi tão simples quanto Murilo havia imaginado. Em sua vida de empresário bem-sucedido, ele estava acostumado a resolver problemas com algumas ligações telefônicas e o poder do dinheiro. Mas descobriu rapidamente que Miriam Oliveira havia praticamente desaparecido de São Paulo. A agência de empregos domésticos que a havia indicado 2 anos atrás disse que ela não estava mais cadastrada nos arquivos ativos. A senhora Miriam cancelou o cadastro na semana passada, explicou a atendente. Uma mulher de meia idade que mastigava chiclete enquanto digitava no computador antigo. Disse que ia voltar para o interior. Vocês não têm um endereço de contato? Um telefone? Alguma referência? Só temos o endereço de uma pensão na Zona Leste, mas ela já não mora mais lá. Murilo anotou o endereço mesmo assim. Era um começo. A pensão ficava na Vila Matilde, num bairro que Murilo jamais havia visitado em seus 42 anos de vida. As ruas eram estreitas, sem calçamento adequado, com casas pequenas grudadas umas nas outras. Não havia portaria eletrônica nem segurança particular. Luxos que Murilo considerava básicos. A dona da pensão era uma senhora gorda de uns 60 anos, que o recebeu com desconfiança evidente. Miriam Oliveira? Ah, sim. Lembro dela. Menina trabalhadora, educada, pagava o aluguel sempre em dia, nunca deu problema. A senhora sabe onde ela foi? Disse que ia voltar para a terra dela. Parecia muito triste, coitada. Chorava muito no quarto dela. As outras meninas comentavam. Terra dela. Murilo lembrou vagamente que Miriam havia mencionado ser do interior de Minas Gerais. Mas onde exatamente? Em 2 anos de trabalho, ele se deu conta de que jamais havia se interessado pela vida pessoal de sua funcionária. Sabia que ela limpava bem, cozinhava pratos saborosos, cuidava de Gabriel com carinho. Mas de onde vinha? Que família tinha? Quais eram seus sonhos? Não sabia nada. Foi Gabriel quem o ajudou a juntar as pistas. Pai, ela sempre falava de um lugar chamado Três Corações, disse o menino naquela mesma noite, enquanto jantavam sozinhos na cozinha, a primeira refeição em família que faziam há semanas. Ela dizia que nasceu lá, na mesma cidade que o Pelé. Três Corações. Murilo digitou o nome no Google e encontrou informações sobre uma cidade pequena no sul de Minas Gerais, a 300 quilômetros de São Paulo. População de cerca de 75 mil habitantes, conhecida por ser berço do jogador Pelé e por sua tradição na produção de café. Ela tem uma filha lá, continuou Gabriel, mastigando devagar uma colherada de sopa que Dona Aparecida havia preparado. A Sofia. A Miriam sempre mostrava foto dela no celular quando eu perguntava sobre a família. Dizia que a Sofia quer ser professora quando crescer. Uma filha. Miriam tinha uma filha e trabalhava longe de casa para sustentar a criança. Murilo engoliu a culpa que subiu pela garganta como bile amarga. Como havia sido tão cego? Como não havia percebido que a mulher que cuidava tão bem de Gabriel estava sacrificando a convivência com a própria filha? A Sofia tem quantos anos? 10, igual a mim. Só que ela é alguns meses mais nova. A Miriam sempre dizia que quando a Sofia viesse passar férias aqui, nós dois íamos brincar juntos. Ela ia trazê-la aqui? Ia, no final do ano. Disse que ia pedir para o senhor se dava para a Sofia ficar uns dias. Ela queria muito conhecer a cidade grande. Murilo fechou os olhos, sentindo o peso de tudo que havia destruído. Miriam havia planejado um futuro ali, tinha sonhos pequenos e simples. Queria trazer a filha para conhecer São Paulo, talvez levá-la ao zoológico, ao play center, aos shoppings.
e ele havia jogado tudo fora por causa de uma mentira. Pai, você vai até lá? Até Três Corações? Vou. E vou te levar junto. Sério? Os olhos de Gabriel brilharam pela primeira vez em semanas. A gente vai viajar juntos? Sério, nós dois vamos pedir perdão para ela. Juntos. Naquela noite, Murilo fez algo que não fazia há anos. Cancelou todas as reuniões da semana seguinte. Ligou para Marlene, sua assistente, e disse que teria assuntos pessoais urgentes para resolver. Senhor Lucena, mas e a reunião com os investidores japoneses? Eles vêm especialmente de Tóquio. Remarque para a semana seguinte, Marlene. Ou para o mês que vem, se necessário. Isso que vou fazer é mais importante que qualquer negócio. Na manhã de sexta-feira, Murilo acordou às 6 horas, cedo para seus padrões de empresário, e preparou Gabriel para a viagem. Era a primeira vez em anos que os dois iriam passar um dia inteiro juntos, longe da empresa, dos compromissos, dos telefones que tocavam a toda hora. Pai, quantas horas de viagem são? Perguntou Gabriel animado, enquanto Murilo ajustava a cadeira de rodas na BMW X5 adaptada. Umas 4 horas, mas vamos parar no caminho para comer algo especial. Já faz tempo que não fazemos uma viagem só nós dois. A viagem pela rodovia Fernão Dias foi uma revelação para Murilo. Gabriel, animado com a perspectiva de encontrar Miriam, falou mais naquelas 4 horas do que havia falado em meses. Contou histórias sobre Miriam que Murilo jamais havia escutado. Sabe por que eu gosto tanto da Miriam, pai? Por quê, filho? Porque quando ela olha para mim, ela não vê uma cadeira de rodas. Ela vê o Gabriel. Murilo teve que parar no acostamento para enxugar os olhos. Como assim, filho? A Miriam nunca fala comigo daquele jeito que os adultos usam com criança doente. Sabe como é? Aquela voz melosa, fingindo que está tudo bem. A Miriam fala comigo normal. Às vezes até briga comigo quando eu não quero comer verdura. Gabriel riu, um som que Murilo não ouvia há semanas. Uma vez ela disse, Gabriel Lucena, você vai comer essa cenoura nem que eu tenha que te fazer cócegas até você abrir a boca. E ela realmente fez cócegas em mim até eu comer. E você comeu? Comi. E ri tanto que quase engasguei. Aí ela ficou preocupada e disse que nunca mais ia fazer cócegas na hora da comida. Murilo sorriu imaginando a cena. Miriam deveria ser uma mãe maravilhosa para Sofia. E havia sido uma segunda mãe para Gabriel. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pode perguntar qualquer coisa. Por que você acreditou na Fernanda e não em mim? A pergunta atingiu Murilo como um soco no estômago. Ele dirigiu em silêncio por alguns quilômetros, pensando em como responder com honestidade. Porque eu fui um pai ruim, Gabriel. Porque estava tão preocupado em trabalhar e ganhar dinheiro que esqueci de prestar atenção no que realmente importava. Você não é um pai ruim. Sou sim. Um pai bom teria percebido que você estava sendo machucado. Um pai bom teria ouvido sua versão antes de demitir a Miriam. Gabriel ficou quieto por um tempo, olhando a paisagem pela janela. Pai, você acha que a Miriam vai me perdoar? Tenho certeza que sim, filho. A Miriam te ama de verdade. Pessoas que amam de verdade sempre perdoam. Em Três Corações, não foi difícil encontrar Miriam. Era uma cidade pequena o suficiente para que todo mundo se conhecesse, ou pelo menos soubesse onde cada pessoa morava. O primeiro posto de gasolina onde pararam, o frentista, um rapaz jovem de uns 20 anos, reconheceu imediatamente a descrição. Miriam Oliveira? Claro que conheço. Chegou semana passada de São Paulo. Mora lá no bairro São Geraldo, atrás da Igreja do Rosário. Casa azul, portão verde. Todo mundo comentou que ela voltou porque saiu daqui faz tempo para trabalhar na cidade grande. Ela está bem? Pelo que ouvi falar, não muito. Dizem que perdeu o emprego em São Paulo. Está fazendo faxina aqui na cidade para se virar. Murilo sentiu mais uma punhalada de culpa. Miriam havia perdido tudo por causa de sua cegueira. O bairro São Geraldo era um conjunto de ruas simples, com casas pequenas, mas bem cuidadas. Não havia asfalto em todas as ruas, mas havia flores nos quintais, roupas coloridas nos varais, o som de crianças brincando. A casa azul com portão verde não foi difícil de encontrar. Era pequena, 3 cômodos,
pelo que Murilo conseguiu ver através do portão entreaberto. As paredes eram de alvenaria pintadas de azul desbotado. Havia um pequeno quintal nos fundos, com algumas galinhas ciscando e uma corda estendida com roupas secando. No portão verde havia uma placa tosca, escrita à mão em letra caprichada: Faxinas e Limpeza, Miriam Oliveira, telefone 35 9 INCHELBC em X. Murilo estacionou a BMW na frente da casa e imediatamente sentiu os olhares curiosos dos vizinhos. Um carro daquele valor não era comum naquele bairro. Pelo portão entreaberto, ele conseguiu ver uma menina de uns 10 anos brincando no quintal. Tinha cabelos cacheados presos em Maria Chiquinha, usava uniforme escolar azul e branco e tinha um sorriso banguela que iluminava o rosto. Sofia. É ela, sussurrou Gabriel, animado, da janela do carro. É a Sofia. A Miriam sempre dizia que ela tinha o sorriso mais bonito do mundo. A menina viu o carro estranho e correu para dentro de casa gritando: Mãe! Mãe! Tem um carro importante na frente de casa. Alguns segundos depois, Miriam apareceu na porta. Murilo sentiu um aperto no peito. Em apenas 3 semanas, ela havia mudado visivelmente. Estava mais magra. As roupas, sempre simples mas bem cuidadas, agora pareciam largas demais no corpo. Havia uma palidez em sua pele que não existia antes e olheiras profundas que contavam a história de noites mal dormidas. Mas o que mais impressionou Murilo foi a expressão em seus olhos. Havia uma tristeza ali, uma resignação que não existia antes, como se parte de sua alegria de viver tivesse se apagado. Quando Miriam viu a BMW, parou no meio do caminho entre a porta da casa e o portão. Quando viu Murilo saindo do carro, recuou um passo instintivamente, e quando viu Gabriel acenando freneticamente da janela, levou a mão ao peito, como se tivesse levado um susto. Murilo saiu do carro devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Miriam. Senhor Murilo, ela respondeu automaticamente, mantendo a distância respeitosa que havia aprendido a manter com patrões. O que o senhor está fazendo aqui? Vim pedir perdão. Miriam piscou várias vezes, confusa, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Perdão? Eu me enganei com você, completamente, e quase custou a vida do meu filho. Gabriel, impaciente na janela do carro, não conseguiu mais se conter. Miriam! Gritou ele, a voz carregada de emoção. Senti tanta saudade. A Fernanda estava me dando injeção, igual você disse que podia acontecer. Miriam ficou pálida como papel. Suas pernas tremeram e ela teve que se apoiar no batente da porta. Injeção? Que injeção? Murilo se aproximou mais um passo, vendo que ela estava abalada. Posso explicar? Por favor? É importante. Miriam hesitou, olhou para a filha que estava escondida atrás dela, curiosa, depois assentiu devagar. Sofia, ela disse para a menina, vai brincar lá dentro um pouquinho. A mamãe precisa conversar com essas pessoas. Mas mãe, quem é aquele menino da cadeira de rodas? É o Gabriel, filha. O menino que a mamãe sempre fala para você. Os olhos de Sofia se arregalaram de interesse. Aquele que você cuidava em São Paulo. Esse mesmo. Posso conhecer ele depois? Pode, sim. Agora vai lá para dentro. Quando Sofia entrou em casa, Miriam caminhou até o portão, mas manteve as mãos sobre o ferrolho, como se ainda não tivesse decidido se ia abrir ou não. Fernanda estava sedando o Gabriel, Murilo disse sem rodeios. Midazolam, dose de adulto, todos os dias, para ele parar de chorar por você. Miriam tapou a boca com ambas as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus do céu, eu sabia que ela não prestava. Miriam abriu o portão com movimentos trêmulos. Por isso eu guardava os remédios do Gabriel comigo. Ela já tinha tentado mexer neles antes. Você guardava os medicamentos para protegê-lo? Claro. Uma vez a senhora Fernanda perguntou para que servia cada remédio do Gabriel, quanto custava cada um, se existia genérico mais barato. Miriam balançou a cabeça, relembrando. Achei estranho ela ter tanta curiosidade sobre o preço dos medicamentos. Comecei a desconfiar. E você guardava na bolsa? Guardava para ter certeza de que ele ia tomar na hora certa.
A senhora Fernanda várias vezes esquecia de dar os remédios para ele. Eu chegava de manhã e via que o Gabriel estava pálido, cansado, sinais de que não tinha tomado o medicamento do coração. Murilo fechou os olhos, sentindo o peso da própria estupidez esmagando seu peito. Miriam, eu não tenho palavras para pedir perdão. Eu destruí sua vida baseado numa mentira. Não destruiu não, senhor Murilo. Miriam enxugou as lágrimas com as costas da mão. A senhora me deu a oportunidade de ficar com minha filha algumas semanas depois de tanto tempo separada, e descobri que conseguem trabalho aqui na cidade também. Mas Murilo olhou ao redor e viu a realidade. A casa pequena e simples, as roupas no varal que já tinham visto dias melhores, a placa artesanal oferecendo serviços de faxina. Miriam estava tentando reconstruir a vida do zero, numa cidade pequena, onde as oportunidades eram limitadas e os salários bem menores que em São Paulo. Volta comigo, Miriam. Por favor. Senhor Murilo. Não como funcionária, ele se apressou em dizer, vendo a hesitação nos olhos dela. Como família. Gabriel precisa de você. Eu preciso de você. E Sofia pode estudar nas melhores escolas de São Paulo. Sofia, que havia ficado espiando pela janela da sala, apareceu correndo no quintal. Mãe, é verdade? É aquele menino que você sempre fala para mim? O Gabriel? Miriam olhou para a filha, depois para o carro, onde Gabriel esperava ansioso, com o rosto colado no vidro. É, minha filha. É ele. Posso conhecer ele? Por favor. Miriam olhou para Murilo, que assentiu imediatamente. Claro que pode. Foram até o carro juntos. Murilo ajudou Gabriel a sair para a cadeira de rodas, tomando o cuidado de fazer todos os movimentos devagar, com delicadeza, coisas que havia aprendido a observar em Miriam durante os 2 anos anteriores. Assim que viu Miriam de perto, Gabriel desatou a chorar e estendeu os braços finos. Miriam, senti tanta falta que doía aqui dentro. Ele apontou para o peito. Miriam se ajoelhou imediatamente e abraçou Gabriel como se ele fosse seu próprio filho. O menino se agarrou ao pescoço dela com força desesperada, como quem se agarra a uma tábua de salvação. Meu anjo, meu Gabriel querido, murmurou Miriam, beijando o topo da cabeça dele. Que saudade eu senti de você também. Não passou um dia sem eu pensar se você estava bem. Sofia ficou ao lado, observando a cena com olhos curiosos, mas respeitosos. Gabriel, disse Miriam, afastando o menino para olhar em seus olhos. Você está bem? Aquelas injeções te machucaram? Te fizeram mal? Agora estou melhor. O pai descobriu tudo e mandou ela embora para sempre. Ainda bem, meu anjo. Ainda bem que ela não pode mais te machucar. Gabriel virou a cadeira de rodas para Sofia com movimentos que havia aprendido com Miriam, suaves, sem solavancos. Oi, Sofia. Eu sou o Gabriel. Sua mãe fala de você todo dia. Ela disse que você quer ser professora. Sofia deu um passo à frente, perdendo a timidez inicial. Oi, Gabriel, quero sim. E você? O que você quer ser quando crescer? Gabriel parou um segundo, pensando na pergunta que ninguém costumava fazer para ele. Eu quero andar de novo, para poder brincar com você no quintal. Sofia sorriu com aquela naturalidade que só as crianças têm. Você não precisa andar para brincar comigo. Eu posso brincar sentada também. Olha só. E sem mais cerimônia, Sofia se sentou no chão de terra batida ao lado da cadeira de Gabriel e começou a conversar com ele sobre escola, brinquedos, desenhos animados, como se fossem amigos de infância. Murilo e Miriam observavam a cena, ambos emocionados. Ela é especial, disse Murilo. É igual a você, respondeu Miriam, olhando para Gabriel. Tem um coração grande demais para o peito pequeno. Miriam, você aceita? Voltar conosco? Dar uma nova chance para nós? Miriam olhou para a filha conversando alegremente com Gabriel. Olhou para a casa pequena onde havia crescido, para a vida simples mas honesta que sempre levara. Olhou para a placa de faxinas que havia feito com as próprias mãos, na esperança de conseguir alguns clientes. E olhou para Murilo, o homem que havia cometido um erro terrível, mas que estava ali, a 300 quilômetros de casa,
num bairro humilde que jamais visitara, pedindo perdão de coração aberto. Aceito, disse ela, depois de uma pausa que pareceu eterna. Mas com uma condição. Qualquer condição. Quero trabalhar de verdade. Não quero caridade. Não quero esmola. Quero cuidar do Gabriel porque gosto dele. Porque ele é como um filho para mim. Mas quero que seja um trabalho com direitos, com carteira assinada, com dignidade. Murilo sorriu pela primeira vez em semanas. Você não vai ser apenas funcionária, Miriam. Vai ser família. Mas se faz questão dos direitos trabalhistas, claro que vai ter tudo certinho. E a Sofia pode vir também, de verdade? A Sofia vai estudar no mesmo colégio que o Gabriel. Vai ter quarto próprio na mansão. Vai ser tratada como filha da casa. Miriam cobriu o rosto com as mãos e chorou, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Obrigada, Sr. Murilo. Obrigada. Para de me chamar de Sr. Murilo. Me chama só de Murilo. Miriam sorriu através das lágrimas. Vai ser difícil mudar o hábito. Então vamos criar hábitos novos. Hábitos de família. Uma semana depois, a mansão do Morumbi tinha uma energia completamente diferente. Era o som de risadas ecoando pelos corredores de mármore, conversas animadas na cozinha, música sertaneja tocando baixinho no quarto de Gabriel, algo que não acontecia há meses. Miriam e Sofia foram instaladas numa suíte no térreo da mansão, num espaço que Murilo havia mandado reformar especialmente para elas. Era um ambiente amplo, com quarto e sala integrados, banheiro privativo e uma pequena copa. Sofia ficou encantada com a cama de solteiro nova, o guarda-roupa espaçoso e, principalmente, com a escrivaninha onde poderia fazer as lições de casa. Mãe, olha, tem até abajur igual aos dos filmes. Sofia corria de um lado para outro, explorando cada canto do novo lar. Calma, filha, não pode quebrar nada. Essas coisas são caras. Podem brincar à vontade, interveio Murilo, que estava na porta observando a alegria das duas. Esta casa precisa de vida, de movimento. Pode quebrar alguma coisa, podem fazer barulho. Não tem problema nenhum. Sofia havia se matriculado no mesmo colégio particular que Gabriel, o Colégio São Bento, uma das instituições mais tradicionais de São Paulo. Inicialmente, Murilo havia ficado preocupado se a menina conseguiria acompanhar o nível de ensino, já que vinha de uma escola pública do interior. Mas Sofia surpreendeu a todos. A professora de português disse que eu escrevo muito bem para minha idade, contou Sofia no primeiro dia, durante o jantar. E na matemática, eu até ajudei um coleguinha que não sabia fazer divisão. É que a Sofia sempre foi muito estudiosa, explicou Miriam servindo arroz para Gabriel. Desde pequena, quando eu ligava de São Paulo, ela sempre estava fazendo lição ou lendo algum livro. Gabriel estava radiante com a companhia da nova irmã. Os dois haviam se tornado inseparáveis, criando uma dinâmica interessante. Sofia empurrava a cadeira de rodas dele pelos corredores da mansão, inventando histórias sobre serem exploradores, desbravando territórios desconhecidos. Hoje nós descobrimos um tesouro perdido na biblioteca, anunciou Gabriel durante o jantar de quinta-feira. Era um livro muito antigo que seu bisavô deixou escondido atrás da enciclopédia. Que livro era? Perguntou Murilo, interessado. Era sobre a história dos supermercados no Brasil, respondeu Sofia, animada. Gabriel disse que você começou com 3 lojinhas pequenas e agora tem 50 enormes. É verdade, começamos bem pequenos. Pai, você pode nos levar para conhecer o primeiro supermercado que o vovô deixou para você? Perguntou Gabriel. Murilo parou com o garfo no ar. Era a primeira vez em meses que Gabriel demonstrava interesse nos negócios da família. Claro que posso. No sábado, se vocês quiserem. Oi, queremos! Gritaram as duas crianças em coro. Miriam sorriu, vendo como Gabriel estava recuperando a vivacidade, o interesse pelas coisas. O menino havia engordado 3 quilos em uma semana, estava comendo melhor, dormindo tranquilo, sem os pesadelos constantes que o atormentavam antes. Murilo também havia mudado. Estava saindo do escritório às 5 da tarde todos os dias, algo inédito em sua carreira empresarial. Havia contratado 2 gerentes sêniores para dividir as responsabilidades operacionais
e estava aprendendo a delegar decisões que antes fazia questão de tomar pessoalmente. Como foram as coisas hoje na empresa? Perguntou Miriam, uma noite, enquanto preparavam o lanche noturno das crianças. Bem, o gerente da Zona Leste resolveu aquele problema com o fornecedor de hortifruti. O da Zona Oeste fechou o contrato com a nova empresa de limpeza. Está funcionando bem. Você não sente falta de estar lá o tempo todo? Murilo parou de fatiar o pão e olhou para ela. Sabe do que eu estava sentindo falta? De jantar em casa, de saber como foi o dia do Gabriel na escola, de ver vocês duas rindo na cozinha enquanto fazem lição de casa juntas. Miriam corou levemente. A Sofia sempre sonhou em ter alguém para ajudar com as lições. Em Três Corações, ela ficava sozinha a maior parte do tempo. E você? Do que sentia falta quando estava longe dela? De tudo. De pentear o cabelo dela antes da escola, de escutar as histórias que ela inventava, de ver ela crescer. A voz de Miriam ficou embargada. Foram 2 anos perdidos que não voltam mais. Mas daqui para frente vocês vão ficar juntas, para sempre. Miriam olhou para Murilo. Havia algo diferente na maneira como ele a olhava ultimamente. Não era mais o olhar de patrão para a funcionária. Era algo mais quente, mais pessoal. Algo que a fazia sentir borboletas no estômago e a fazia corar quando ele sorria. Murilo. Oi. Obrigada. Por tudo. Por ter ido me buscar, por ter acreditado no Gabriel, por ter dado uma nova chance para nós. Eu que agradeço. Vocês salvaram minha família. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Murilo e Miriam se sentaram na sala de estar. Algo que jamais havia acontecido quando ela era apenas funcionária. Miriam estava lendo um livro de receitas que havia comprado, planejando o cardápio da semana. Murilo estava revisando alguns documentos do trabalho, mas não conseguia se concentrar. Miriam? Sim? Posso te perguntar uma coisa pessoal? Miriam fechou o livro e o olhou curiosa. Pode. Você já foi casada? Sofia tem pai? Miriam suspirou, como sempre fazia quando o assunto surgia. Namorei o pai da Sofia durante 3 anos. Ele era um rapaz bom, trabalhador, mas muito jovem. Quando descobriu que ia ser pai, ficou apavorado. Disse que não estava preparado, que queria viver a vida antes de ter responsabilidade. E sumiu? Sumiu. Fui criá-la sozinha com a ajuda da minha mãe. No começo foi difícil, mas depois eu me acostumei. Sofia e eu sempre fomos só nós duas contra o mundo. Você nunca teve vontade de se relacionar com alguém de novo? Miriam demorou para responder, enrolando uma mecha de cabelo no dedo, um gesto que Murilo estava aprendendo a reconhecer como sinal de nervosismo. Tive alguns pretendentes em Três Corações, mas sempre achei que seria injusto com qualquer homem. Minha prioridade era trabalhar para sustentar a Sofia, dar estudo para ela. Não sobrava tempo nem energia para relacionamento. E agora? Agora que a situação está mais estável? Miriam o olhou nos olhos, vendo a intenção por trás da pergunta. Agora talvez eu possa pensar nessas coisas. Murilo sentiu o coração acelerar. Miriam, Mas foram interrompidos por um barulho vindo do andar de cima. Era Gabriel gritando em meio a um pesadelo. Miriam, Miriam, não vai embora! Os dois correram escada acima. Gabriel estava sentado na cama, suado, chorando, mas ainda dormindo. Miriam se sentou na beirada da cama e pegou a mão dele. Estou aqui, meu anjo, estou aqui, ninguém vai embora. Gabriel abriu os olhos devagar e viu Miriam. Eu sonhei que você tinha ido embora de novo. Foi só um sonho. Estou aqui, ó. Miriam apontou para Murilo, que estava na porta. E seu pai também está aqui. Nós não vamos a lugar nenhum. Promete? Prometo. Gabriel se deitou de novo, segurando a mão de Miriam. Fica aqui até eu dormir? Fico. Murilo observou Miriam cantar baixinho para Gabriel. Uma música sertaneja que falava sobre família e amor. Em 10 minutos, o menino estava dormindo profundamente. Quando saíram do quarto, Murilo tocou o braço de Miriam. Obrigado. Mais uma vez. Não precisa agradecer. Eu amo esse menino. Eu sei. E ele te ama também. Acho que mais do que ama a mim. Não é verdade. Gabriel te ama muito.
Ele só estava com medo de ser abandonado de novo. De novo? A mãe dele morreu quando ele tinha 9 anos, Murilo. Depois você ficou muito tempo longe, trabalhando. Quando a Fernanda apareceu, ele achou que talvez tivesse uma família de novo, mas ela foi cruel com ele. E quando eu fui embora, ele achou que estava sendo abandonado pela 3ª vez. Exato. Mas agora ele sabe que nós dois vamos ficar, que essa família é para sempre. Nós dois. Murilo gostou de escutar isso. Gostou da ideia de fazer parte de um nós dois com Miriam. Miriam, sobre o que nós estávamos conversando lá embaixo, Miriam corou. Melhor deixarmos isso para outro momento. As crianças são nossa prioridade agora. São mesmo, mas isso não significa que não podemos pensar no futuro, no nosso futuro. Miriam sorriu timidamente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Miriam. Mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito naquela noite. Ambos ficaram pensando nas possibilidades que se abriam, nos sentimentos que estavam nascendo, na família que estava se formando de uma maneira completamente inesperada. 2 meses depois, a rotina da família Lucena Oliveira, como Gabriel havia começado a chamá-los em brincadeira, estava completamente estabelecida. As manhãs começavam às 6h30, com Miriam preparando o café da manhã para todos. Murilo havia abandonado o hábito de tomar apenas um café preto e sair correndo para o escritório. Agora se sentava à mesa da cozinha, comia pão de açúcar feito por Miriam, conversava com as crianças sobre os planos do dia. Pai, hoje tem apresentação de história no colégio, anunciou Gabriel, comendo devagar sua fatia de pão com geleia. Vamos falar sobre a imigração japonesa no Brasil. Que interessante. Você sabe que temos vários fornecedores de origem japonesa nos supermercados? Sério? Você pode me contar sobre eles para a apresentação? Murilo sorriu. Estava adorando essa nova dinâmica, onde podia compartilhar conhecimento com o filho, onde suas experiências empresariais serviam para algo além de ganhar dinheiro. Claro, hoje à noite conversamos sobre isso. Sofia, sentada ao lado de Gabriel, mastigava uma fatia de bolo de cenoura enquanto revisava a lição de português. Miriam, quer dizer, mãe. Ela se corrigiu, ainda se acostumando com o novo tratamento. Você pode me ajudar com essa redação? É sobre o lugar onde me sinto mais feliz. Claro, filha. Sobre o que você quer escrever? Sobre aqui, sobre essa casa, essa família. Miriam sentiu os olhos marejarem. Em 2 meses, Sofia havia se transformado completamente. A menina tímida do interior havia dado lugar a uma criança confiante, comunicativa, que se sentia amada e segura. Vai ficar uma redação linda. Murilo observava essas interações domésticas com uma sensação de completude que jamais havia experimentado. Sua vida anterior, reuniões, negociações, números, parecia vazia comparada àquilo. Que horas vocês chegam da escola hoje? Perguntou ele. Às 4, respondeu Gabriel. Por quê? Porque pensei em sairmos todos juntos. Há tempo que não fazemos algo divertido. Para onde? Sofia perguntou animada. É surpresa, mas vão gostar. A surpresa era o Parque Ibirapuera. Murilo havia reservado a tarde inteira para levar a família ao parque, algo que jamais havia feito, nem mesmo quando Gabriel era pequeno. Nossa, pai, nunca vim aqui. Gabriel estava encantado, olhando ao redor enquanto Murilo empurrava sua cadeira de rodas pelas trilhas asfaltadas. Sério? Nunca trouxe você aqui? Nunca. Quando eu era pequeno, você sempre dizia que estava ocupado. Murilo sentiu mais uma punhalada de culpa. Quantas experiências simples ele havia negado ao filho por estar ocupado ganhando dinheiro. Sofia corria à frente, maravilhada com o tamanho do parque, com o lago, com os patos nadando. Mãe, olha, tem patos de verdade. Tem sim, filha. Quer dar comida para eles? Murilo havia comprado pão especialmente para alimentar os patos. As crianças ficaram encantadas vendo os animais se aproximarem, disputando os pedacinhos de pão. Pai, disse Gabriel, quando eu melhorar das pernas, posso correr aqui no parque? Quando você melhorar, vamos correr juntos todos os fins de semana. Promessa? Promessa. Miriam e Murilo trocaram um olhar. Ambos sabiam que as chances de Gabriel voltar a andar eram pequenas,
Mas nenhum dos dois queria destruir a esperança do menino. No final da tarde, pararam numa lanchonete dentro do parque para tomar sorvete. Era uma cena perfeitamente comum. Uma família tomando sorvete numa tarde de sábado. Mas para Murilo era extraordinária. "Sofia", disse ele, "como está sendo a adaptação ao novo colégio?" "Boa. No começo alguns meninos estranharam meu sotaque mineiro, mas agora já me acostumei com o jeito de São Paulo falar." "E fez amizades?" "Fiz. Tem a Beatriz, que senta do meu lado, e tem o João Pedro, que também veio de cidade pequena, do interior do Paraná." "Que bom." "E Gabriel? Como estão as coisas na escola?" Gabriel demorou para responder, mexendo o sorvete no copinho. "Melhor. Antes, quando eu chegava triste em casa por causa da Fernanda, os meninos achavam que eu era estranho. Agora que estou mais feliz, eles conversam mais comigo." "Você estava triste na escola por causa da Fernanda?" "Estava. Ela me dava aquelas injeções de manhã cedo, antes de você descer para o café. Eu chegava na escola meio zonzo, com dor de cabeça. Os professores achavam que eu não prestava atenção na aula." Murilo fechou os punhos por baixo da mesa, controlando a raiva que ainda sentia quando se lembrava do que Fernanda havia feito. "Mas agora está tudo bem", continuou Gabriel. "Estou tirando notas melhores, prestando mais atenção. A professora de matemática disse que posso participar da Olimpíada de Matemática da escola." "Sério? Que orgulho!" Miriam sorriu, vendo a interação entre pai e filho. Nos últimos 2 meses, ela havia observado Murilo se transformar num pai presente, interessado, carinhoso. Ele realmente havia mudado. E ela? Bem, ela estava mudando também. Todas as noites, depois que as crianças iam dormir, Murilo e Miriam conversavam na sala de estar. Falavam sobre o dia, sobre os planos para o fim de semana, sobre pequenas coisas do cotidiano. Mas havia uma tensão no ar, uma proximidade crescente que nenhum dos dois se atrevia a nomear. "Miriam", disse Murilo naquela noite depois que voltaram do parque, "posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Você é feliz aqui?" Miriam parou de dobrar as roupas das crianças e o olhou. "Muito feliz. Esta é a primeira vez na minha vida que me sinto parte de uma família de verdade." "Uma família de verdade?" "É, você, eu, Gabriel, Sofia. Uma família escolhida, diferente, mas uma família." Murilo assentiu, mas havia algo mais em seus olhos. Algo que Miriam fingia não perceber, mas que a fazia corar todas as vezes que ele olhava para ela daquele jeito. "Miriam, sim? Você pensa em mim apenas como patrão? Ou como... Como o quê?" Murilo respirou fundo, juntando coragem. "Como homem." A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Miriam sentiu o coração acelerar, as bochechas esquentarem. Isso é complicado, Murilo." "Por que complicado?" "Porque você é meu patrão. Porque tenho medo de que, se não der certo, eu e Sofia tenhamos que ir embora. Porque você tem medo de ser machucada de novo?" Miriam assentiu devagar. "Tenho. Já fui abandonada uma vez. E você é um homem rico, importante, culto. Eu sou uma mulher simples, do interior, sem estudo." "Para." Murilo se levantou e se aproximou dela. "Para com isso. Você é a mulher mais digna que já conheci. Mais inteligente, mais corajosa, mais amorosa." Miriam baixou os olhos. "Murilo, olha para mim." Ela levantou os olhos. Murilo estava muito perto, com uma expressão que ela jamais havia visto antes. "Eu me apaixonei por você, Miriam. Completamente. Não pela funcionária que limpava minha casa, mas pela mulher que salvou meu filho. Pela mãe que criou uma filha maravilhosa sozinha. Pela pessoa que tem mais amor no coração que qualquer pessoa que já conheci. Não pode estar falando sério." "Estou. E não me importa se você veio do interior ou se não tem diploma universitário. Você me ensinou mais sobre vida, sobre família, sobre amor, do que qualquer pessoa educada que já conheci." Murilo segurou o rosto dela entre as mãos. "Me dá uma chance? Uma chance de provar que não sou apenas mais um homem que vai